Um drone voa horizontalmente a 45 metros de altura do solo, com velocidade de 5 metros por segundo, quando abandona o ponto O. Velocidade de 5 metros por segundo quando abandonado do ponto O, né, o objeto atinge o solo no ponto P, conforme a figura. Ok, então esse objeto ele é abandonado e aí ele alcança o ponto P. Vamos lá. Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade igual a 10, o que a gente pode afirmar? Letra A. O objeto atinge o ponto P 2 segundos após ser abandonado. Quando a gente quer calcular o tempo de queda, a gente vai para a altura. Vamos lembrar aqui que a gente pode usar H igual a gt ao quadrado sobre 2, equação que me dá o tempo em relação à altura. Como a gravidade é 10, sobre 2 dá 5. Então, 5t2. A altura é 45, igual a 5t ao quadrado. Então, 45 sobre 5 dá 9, t vai dar 3 segundos. Esse é o tempo de queda. E o autor fala que são 2, né? Então, essa daqui não é verdade. São 3 segundos que ele leva para cair. Seriam 20 metros, né? Aí são 2 segundos. A função horária do movimento é y igual a 45 mais 5 menos t ao quadrado. Bom, a gente entende então que ele bota aqui que para a direita é positivo, para baixo é positivo, né? O y está aí mostrando para a gente. Como é que eu faço essa equação então, professor? A partir de qual parâmetro, né, a gente consegue analisar isso daí? Bom, a equação é o seguinte. A gente tem aqui na queda, como eu já disse, gt ao quadrado sobre 2 e tal, essa altura é o y, né? Então eu posso muito bem falar o seguinte, y é igual a velocidade inicial na vertical é 0, né? Porque a equação que vai me dar o deslocamento na vertical, quando eu olho para a vertical, eu tenho sempre que pensar o seguinte, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É a equação posição-tempo, a função horária da posição no move, né? Quando a gente olha no eixo Y, é exatamente o move, a gravidade é a aceleração da questão. Ainda no eixo Y, a velocidade inicial é 0, haja vista que ele foi lançado horizontalmente. A velocidade dele no tempo 0 é totalmente horizontal, é v, né? A posição inicial ele chama de 0, então a gente pode riscar esse cara. Como é que fica a equação então? Fica que o y, né, que é a posição, nada mais é do que 10 sobre 2, que é 5t ao quadrado. Professor, mas e esse tempo? O que eu faço com esse tempo? Aí a gente vai para a horizontal. O que eu posso afirmar na horizontal? A velocidade desse objeto na horizontal é justamente o deslocamento, que é o x, pelo tempo. Né? Como assim é o x, professor? Num tempo qualquer, se ele começou no x igual a 0, depois de um certo tempo, ele vai estar num certo x. Essa é a ideia. Ele vai estar aqui, ó, no x. Esse objeto está aqui, num certo x. E aí o seguinte, como no eixo x é um movimento uniforme, então eu posso falar que v é igual a x sobre t. É a equação do movimento uniforme. Então esse t vai virar x sobre v. E a gente pode substituir na equação do y. E aí, portanto, a gente vai ter... E a velocidade é 5, né? Então, x sobre 5. Essa velocidade aqui vale 5 metros por segundo. Opa! 5 metros por segundo. Então, já substituí. O que eu faço, então? A altura, que é o y, é igual a 5 vezes t ao quadrado, que é x ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Né? Porque é esse tempo, x sobre 5 ao quadrado. Então, eu tenho que y é igual a x ao quadrado sobre 5. Essa é a equação dessa função aí, desse movimento, tá? Y igual a x ao quadrado sobre 5. Essa é a equação dessa parábola aí descrita. O que a gente consegue entender? Não importa o tempo. Por exemplo, eu quero saber depois de 1 segundo. Ele vai estar aqui, por exemplo. Eu consigo te dizer o x, que nada mais é do que esse cara aqui, ó, v vezes t, 5 vezes 1, e eu consigo te informar o y também, tá? E aí essa é a ideia, y igual a x ao quadrado sobre 5. Então essa daqui não é verdade, essa não é a função... a função horária, né? A função horária é y igual a 5t ao quadrado, essa é a função horária, então também não é.
E eu já posso ver que a letra E, a equação da trajetória, é y igual a x ao quadrado sobre 5, ou 1/5 de x ao quadrado. Vamos ver a letra C. O módulo da velocidade resultante no ponto P é de 25 metros por segundo. Bom, no ponto P, além dele ter a componente horizontal, que é 5 metros por segundo, essa não muda, ele ainda tem uma componente na vertical. Como são 3 segundos de queda, ela vale 30 metros por segundo. A cada segundo, a gravidade te aumenta a velocidade em 10 metros por segundo. Depois de 3 segundos, a velocidade na vertical, 30 metros por segundo. E aí a gente vai ter o vetor velocidade resultante. Vou até fazer um pouco menor esse V aqui, só para ficar mais próximo da realidade. Opa, não está indo aqui. Foi, agora foi. Tá bom. E aí, quanto que dá essa velocidade resultante? Vai ser 30 ao quadrado, que é 900, mais 5 ao quadrado, que é 25, na raiz. É raiz de 925 metros por segundo, que certamente não dá 25, né? Que é 625, então não pode ser. O ponto P se encontra a 20 metros da distância horizontal. Bom, ele fala que são 3 segundos de queda. A gente descobriu, né? Se a velocidade horizontal é de 5 metros por segundo, depois de 3 segundos, a gente está falando de 15 metros. Questão muito boa, né? Para a gente analisar vários aspectos do lançamento horizontal. Espero que vocês tenham gostado. Abraços e bons estudos.